Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Então, eu sou o professor Edson, eu tô aqui para falar um pouquinho mais de filosofia com vocês, tá bom? Hoje, nesse formato novamente de slide, com a minha carinha aqui aparecendo para vocês, tá bom? Hoje não vai ser naquele formato de cara livre, como eu tenho feito nos últimos vídeos, tá bom? Então, aqui hoje nós vamos falar sobre filosofia medieval, né? Nós vamos introduzir o assunto da filosofia medieval, tá bom? Especificamente vamos falar aí de Santo Agostinho, né? Sobre a filosofia patrística de Santo Agostinho. Beleza, pessoal? Então é isso, tudo bem? Vamos embora pro vídeo. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho aqui do que é a filosofia medieval, né? Vamos fazer aqui a leitura do trechinho que eu destaquei para vocês, olha só. A filosofia medieval ocorreu entre os séculos VIII e os séculos XIV, né? Século XIV, e por um momento quase esqueci aqui o século, olha só. Século VIII e século XIV. Nesse período houve diversos pensadores. A principal característica desse período era o domínio da Igreja Romana sobre toda a Europa, né? Sua forma de domínio predominante era demonstrada através das cruzadas, a Terra Santa, consagrando reis comandados por eles, tá bom? Tomando aí a filosofia medieval, tornando aí a filosofia medieval importante, sendo lecionada nas escolas, tá bom? Ficando conhecida pelo nome de escolástica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Isso aí vai ser uma definiçãozinha basicamente da filosofia medieval, do segundo momento, né, da escolástica, tá bom? Esse segundo momento em que a filosofia é ensinada nas escolas não é como hoje não, tá bom? Naquele momento não haviam escolas como hoje abertas aí para a população em geral aprender não, tá bom? São as primeiras universidades que são criadas no período medieval que vão dar nome, né? Vão receber esses nomes de escola e vão dar nome aí a esse contexto filosófico chamado de escolástica que a gente falou. Show de bola, beleza? Mas o que eu quero falar com vocês inicialmente é sobre o período da patrística, tá bom? A patrística, ela é o período inicial da filosofia, tá bom? Ainda ali com Santo Agostinho. No caso da escolástica, quem vai desenvolver mais a escolástica vai ser Tomás de Aquino, que a gente vai ver depois, em outra videoaula. Aqui vamos falar um pouco da patrística de Santo Agostinho e como que essa patrística ela serve para criar as bases da filosofia cristã, as bases da Igreja Católica, tá bom? Olha aí, ó. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, bem brevemente para a gente perceber, né? Santo Agostinho vai do século IV ao século V, né, atravessa os dois séculos, tá bom? Ensinou retórica nas cidades italianas de Roma e Milão, né? Enquanto Aquino aí, ó, vai do século XIII, viveu no século XIII, né? 13. Isso. Importante teólogo, filósofo e padre, né? Ele era um clérigo, tá bom? Dominicano. Foram os dois aí os maiores pensadores da patrística e da escolástica. Como eu falei, Santo Agostinho da patrística, vai desenvolver ali a filosofia patriarcal, né, da Igreja Católica e cristã, né, e a escolástica de Tomás de Aquino, tá bom? Santo Agostinho seguiu os princípios da filosofia de Platão. Tá aí uma coisa muito importante pra gente, tá bom? Ele vai se basear muito em Platão, mas também ali nos filósofos neoplatônicos, tá bom? Já São Tomás de Aquino seguiu muito mais Aristóteles, por assim dizer. Desse modo a gente consegue até distinguir um pouco eles entre idealista e empirista, né? Idealista e mais materialista, né? Enquanto a gente tem ali a escolástica do Tomás de Aquino um pouco mais materialista, mais concreta, mais objetiva do que a patrística do Santo Agostinho, que vai seguir muito mais o idealismo platônico, tá bom? Com isso, cada um, em sua época, pôde influenciar não só a religião católica, como muitos pensadores cristãos que surgiram após eles mesmos, né? Entre suas características comuns, destacam-se o fato de que nenhum deles colocava em dúvida a imortalidade da alma. Em suas teorias, eles retomam o desprezo do mundo e fé, né? Razão e revelação, se os seus pontos são seus pontos principais. Tá errado aqui no slide, perdão, tá?
razão e revelação são os seus pontos principais. Na abordagem dos dois aí, dos dois pensadores, tá bom? Vamos avançar aqui, só pra gente perceber, olha só. A gente tem a imagem dos dois filósofos aqui, tá bom? Que trouxe para vocês, para ilustrar um pouquinho a figura dos dois pensadores, tá bom? Isso aqui basicamente, né, traz pra gente aqui uma ideia da diferenciação desses dois pensadores, entre Agostinho e Aquino, tá bom? Isso é importante porque, como eu falei, eles estão aí refletidos em temporalidades diferentes, tá bom? O período de Santo Agostinho é um período inicial da Idade Média, é um período que ainda há uma transição, tá, da Antiguidade Clássica para o período medieval propriamente, tá bom? É o período que a gente chama na história de Alta Idade Média, enquanto ali em São Tomás de Aquino a gente está vivendo aí o período da Baixa Idade Média, né? Um período ali de ressignificação dos modelos da Alta Idade Média, né? Ressurgimento do comércio, né? Uma vida muito mais materialista do que naquele momento do Agostinho. Show de bola? Isso aí já dá pra gente diferenciar um pouquinho dos dois aí nesse momento. Show? Tranquilo? Beleza? Aqui é importante que eu trago um textinho pra vocês, olha só. Os dois filósofos, tanto Santo Agostinho como Tomás de Aquino, afirmam que Deus, sendo eterno, transcende, Senhor da bondade e da sabedoria, nos criou e criou tudo o que conhecemos do nada. Para Santo Agostinho, as ideias estavam no Espírito de Deus. São Tomás de Aquino acrescenta a noção das pessoas em seus raciocínios. Dizia que Deus é a causa da nossa existência, além disso, Deus está continuamente criando o mundo a unir as pessoas para seguir novos objetos. Tá bom? Olha aqui, né? Eu vou pular aqui a escolástica, que eu botei numa ordem contrária. Eu quero começar com a patrística para falar com vocês, né? Escolástica, e aqui não vai ser para outra aula. Fazendo um breve resumo ali dos dois, né? Já tendo feito esse breve resumo tanto do Aquino quanto do Santo Agostinho, agora vamos falar do início então da filosofia medieval, pessoal. A filosofia medieval, a filosofia patrística, né, foi a primeira manifestação filosófica cristã, tá bom? Como eu digo aqui no texto, olha só, foi a primeira filosofia cristã criada pelos escritores escolásticos da Igreja Católica, né? Essa filosofia patrística, ela começa a ser ali esboçada pelos apóstolos de Jesus de Nazaré, né, que é comumente chamado de Jesus Cristo, São Paulo e São João, né, Paulo e João. Mas também pelos primeiros clérigos ali da Igreja Católica, os primeiros padres que se formam na Igreja Católica ali no início do período medieval, tá bom? Para quem não estiver entendendo isso, vale a pena assistir o filme Simão do Deserto. O filme Simão do Deserto mostra um pouco como que é essa representatividade religiosa ainda desestruturada no início da Idade Média, tá bom? Então, é justamente a patrística que vai estruturar essa filosofia cristã, tá bom? A Igreja Católica em si. Beleza? Tranquilo? Então, olha aí, olha só. Foi criada pelos apóstolos e pelos primeiros padres para conciliar a nova religião, que era o cristianismo, né, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, pois somente com essa conciliação seria possível convencer os pagãos à nova verdade e convertê-los a elas. Ou seja, pessoal, era preciso harmonizar, né, a nova filosofia, a filosofia cristã, aos entendimentos, aos conceitos, aos pensamentos greco-romanos. A filosofia greco-romana, né? O helenismo, né, o período helenista que a gente estudou lá atrás, né, já trouxe muitas ressignificações da filosofia grega, certo? E o neoplatonismo vai contribuir muito para isso, principalmente através do Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ele vai trazer essa releitura de Platão, mas para fundamentar ali a posição cristã, né? A filosofia cristã. Então, Santo Agostinho vai trabalhar com aquele dualismo platônico que a gente já falou, né? A ideia ali de um mundo das ideias, né? Inteligível, e mundo das experiências, mundo sensível. Ele vai trabalhar com esse dualismo platônico para justamente fundamentar, por exemplo, a ideia de bem e mal, a ideia de céu e inferno,
né? Percebam que o cristianismo ele é uma filosofia dualista, né? Uma filosofia extremamente dualista. Ele trabalha o tempo inteiro, se você ler a Bíblia, você vai perceber isso, ele trabalha o tempo inteiro com a ideia de bem e mal, né? E seja ela retratada através da própria experiência humana ou através da criação da ideia de céu e inferno. Só que essa ideia de céu e inferno, quem cria, na verdade, aí é o próprio Santo Agostinho. Antes de Santo Agostinho, a ideia de céu e inferno, ela não existia, né? A gente vai ver melhor isso já já, tá bom? Perdão. Olha aí, ó. A patrística é basicamente uma filosofia responsável pela evolução progressiva dos dogmas cristãos e pelo que se chama hoje de tradição católica. Essa filosofia procurou conciliar as verdades da revelação bíblica com as construções do pensamento próprio da filosofia grega, tá bom? Ou seja, muitas características dessa filosofia grega vão ser incorporadas ali à ideia de formação da Igreja Católica, da Igreja Cristã, né? Ou seja, da filosofia cristiana ou cristã. Show de bola? Tranquilo, pessoal? Olha só, para a gente entender um pouco mais sobre essa patrística, olha aí, tem mais um trechinho para a gente ler aqui, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais especificamente do Agostinho, tá bom? Olha aí, para impor as ideias cristãs, os padres da igreja as transformaram em verdades reveladas por Deus. Ou seja, seriam coisas fundamentais, a própria palavra do Deus, né? Do Deus cristão. Então isso seria algo incontestável. Daí o surgimento do que a gente chama de dogmas, né? Verdades incontestáveis, tá bom? Os dogmas cristãos. Por serem decretos divinos, né, seriam como dogmas ou leis, olha aí. Dessa forma, o grande tema de toda a filosofia patrística é o da possibilidade de conciliar a razão e a fé. E a esse respeito, haviam 3 posições principais. Antes de falar dessas 3 posições aqui, né, deixa eu só comentar com vocês, porque na verdade, o que a gente tem aqui, a conciliação entre fé e razão, é justamente essa conciliação entre cristianismo e filosofia grega, né? Filosofia grega vindo através da razão aí e o cristianismo através da palavra divina, do dogma cristão, né? Das leis de Deus. Show de bola? Unicamente da fé, né? Beleza, galera? Então, olha aí, né? Haviam 3 posições principais, vamos ver. Os que julgavam a fé e razão irreconciliáveis e a fé superior à razão, né? Ou seja, as duas coisas não batem, a fé é superior à razão, ponto. Os que julgavam a fé e a razão conciliáveis, mas subordinavam a razão à fé, ou seja, dá para entender a fé junto com a razão, as duas coisas combinam ali, dá para andar junto. Mas, obviamente, a fé é superior, entendeu? Isso aí, um outro ponto, uma outra vertente, tá bom? E os que julgavam a razão e a fé inconciliáveis, mas afirmavam que cada uma delas tem o seu campo próprio de conhecimento, tá bom? E não devem misturar-se. A razão se refere a tudo o que diz respeito à vida temporal dos homens no mundo, e a fé, contudo, o que se refere à salvação da alma e à vida eterna futura. Ou seja, haviam essas 3 concepções aí do diálogo entre a fé e a razão. Uns vão dizer que a fé e a razão são irreconciliáveis, tá bom? Não dá para conciliar fé e razão porque fé é superior. Outros vão dizer que a fé e a razão são conciliáveis. Dá para dialogar as duas, só que mesmo assim a fé é superior. E vai ter a galera aí que vai dizer, né, que fé e razão são irreconciliáveis mesmo, tá bom? Mas cada uma delas tem as suas verdades, né? Cada uma delas tem a sua propriedade, seu próprio conhecimento. As duas se afirmam separadamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é importante pra gente, tá? Por que é importante? Porque é assim que a gente define a patrística. A patrística é justamente esse princípio filosófico cristão, tá bom? Esse princípio que vai conciliar a razão da filosofia grega com a fé cristã, tá bom? Fundamentando a filosofia cristã, né? E criando as bases de afirmação da Igreja Católica. Criando, inclusive, muitos dos conceitos
que ainda hoje são divulgados pela igreja e que você, aí cristão, que está assistindo essa aula, acredita fielmente, tá bom? E aí eu estou mostrando para vocês agora o contexto de criação desses dogmas cristãos, tá bom? Aqui, pessoal, olha só. Eu tenho aqui essas 3 correntes de pensamento que eu falei para vocês ainda agora, né? Olha aí, os que julgam a fé e a razão irreconciliáveis e a fé superior à razão, né? Creio porque é absurdo. 2, né? Os que julgam a fé e a razão conciliáveis, mas subordinam a razão à fé. Ou seja, dá para dialogar, mas a fé é superior. Creio para compreender. E aqueles que julgam a razão e a fé irreconciliáveis, como eu falei, né? Não dá para misturar, mas que cada uma delas tem o seu campo próprio de conhecimento, né? Então tá aí nesse esqueminha para vocês visualizarem, tá bom? E agora aqui então eu vou falar propriamente do Santo Agostinho, como eu prometi, certo? Desse filósofo aí que vai ser uma das principais perdão, uma das principais lideranças da filosofia patrística, da filosofia medieval, beleza? Tomando uma aguinha aqui, claro, que é para lubrificar, né, a garganta. Vamos que vamos. Olha só. O cristianismo trouxe a ideia de que cada ser humano é uma pessoa. O direito romano que define a pessoa como um sujeito de direitos e deveres, tá? Então isso não é comum da Igreja Católica, isso não é comum do cristianismo, isso é comum do direito romano. A ideia de que todo ser humano tem direitos e tem deveres, isso vem do direito romano, tá bom? Nossa pessoa é nossa consciência, que é a nossa alma dotada de vontade, imaginação, memória e inteligência. A vontade é livre e aprisionada no corpo. Pode mergulhar nossa alma na ilusão e no erro. Tá aí uma visão bem platônica, né? A liberdade da alma. A alma é livre, mas ela está aprisionada no corpo. Então seria o corpo aquela caverna? Lembra da teoria da caverna do Platão? Então, a alegoria da caverna, ela ilustra um pouco dessa como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus. Dessa metáfora, né? Dessa metáfora que o Platão usa. Por que ela ilustra essa metáfora? Porque, na verdade, a alma, ela representa a liberdade, representa o conhecimento verdadeiro, inteligível, e o corpo, o mundo sensível, que aprisiona, né? Que só reflete ali o mundo inteligível, que reflete as vontades da alma. Então, olha o que ele diz aqui. Nossa pessoa é a nossa consciência, né? Que é a nossa alma dotada de vontade, imaginação, memória e inteligência. Ou seja, tudo isso é proveniente da alma, do inteligível, e na verdade é refletido através das ações humanas que o corpo produz, né? Então, assim, na verdade o corpo ele só reflete as vontades da alma. Beleza? Isso aí é o que é baseado em Platão, tá bom? Olha só, logo, estar no erro ou na verdade dependerá de nós mesmos, né? E por isso precisamos saber se podemos ou não conhecer a verdade e em que condições tal conhecimento é possível. Sua filosofia se constrói baseada no neoplatonismo e nos ensinamentos bíblicos de Pedro e Paulo. Como eu falei, dos apóstolos Pedro e Paulo, ali logo depois da passagem do profeta Jesus de Nazaré pela experiência terrena, né? Então, basicamente, a gente vê aí o que eu já tinha falado para vocês, né? Santo Agostinho vai se basear ali nessa filosofia inicial para desenvolver o seu pensamento, né? Que a gente pode ver baseado no Platão, né? Nas ideias neoplatonistas, como vocês podem observar, né? Mas aí, olha só, de resto, Santo Agostinho considerava insuficiente, né? O neoplatonismo, a ideia de preparação da alma. Considerava insuficiente e por isso é preciso crer primeiro para depois entender. Olha aí a frase dele. Se não creres, não entendereis. Essa frase aí vem justamente de um trecho da Bíblia, né, retirada para poder justamente ilustrar esse pensamento agostiniano, tá bom? Porque o que eu quero que vocês entendam é isso aí, ó. Primeiramente, Agostinho se pautou na ideia do maniqueísmo, que se baseava na ideia de existência de 2 princípios opostos no universo, o bem e o mal. Ou seja, o que eu falei anteriormente que fundamenta o pensamento cristão, né? A ideia de bem e o mal, não é isso? É essa ideia que vai fazer com que a gente pense e repense, fundamente o sobrenatural.
certo? Na nossa percepção cristã de mundo. Isso é importante demais, galera. É importante demais para a gente entender essa teoria, tá? Eu ia usar outra palavra, mas enfim, essa teoria. Então é isso, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou parando por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse nosso assunto sobre filosofia medieval. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, lembrem sempre, é só me procurar, tá bom? Beijo nos corações, tamo junto, pessoal. Até breve. Não se esqueça, pessoal, fique em casa, se proteja, tá bom?